AI. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Decoding AI, comigo Marcos Castro e o Pedro Guiar, onde vamos ter hoje como convidado o Diego Sampaio, co-founder e CEO da GlobalFi, onde vamos ter mais uma conversa sobre liderança e o seu impacto naquilo que é a gestão dos negócios, a importância da inteligência artificial, naquilo que é a utilização da tecnologia para amplificar a forma como hoje estamos a construir processos, como estamos a liderar pessoas. Neste episódio nós vamos explorar em particular como é que a inteligência artificial está a transformar a internacionalização das empresas, que é um tópico hoje muito presente, principalmente quando falamos de um ecossistema empreendedor, cujo foco, principalmente quando temos capital de risco, é naturalmente escalar o mais rapidamente possível e normalmente para diversas geografias, como é óbvio, e os Estados Unidos, que é aqui no fundo o mercado onde o Diego é especialista. Portanto, é realmente um mercado que eu diria quase o gold standard, o mercado, a meca, digamos, daquilo que é, pela sua dimensão, pelas suas características, talvez um dos mercados mais interessantes para as próprias startups. Portanto, desde operações, confiança, comunicação até equipas mais leves, eficiência globais, no fundo, soluções integradas como as da GlobalFi, ou seja, uma plataforma que integra contabilidade, taxes e suporte, atendimento ao cliente, então, para ajudar negócios do mundo inteiro a operar e escalar, em particular nos Estados Unidos, então, com simplicidade, segurança e tecnologia. Diego, seja muito bem-vindo. Se calhar, para darmos aqui este kick-off, antes de falarmos do tema da tecnologia e da internacionalização, se calhar começar um bocadinho pela tua história da GlobalFi, ou seja, de onde é que ela nasce, como é que ela nasce, qual é que foi o problema real que, no fundo, te fez criar esta empresa. Perfeito. Marcos, Pedro, obrigado pela oportunidade, pelo convite. Uma satisfação compartilhar um pouco aqui da minha história, da história da GlobalFi e ajudar outros empreendedores que também querem alcançar esse objetivo de ter uma operação internacional ou global. Bom, a GlobalFi, na verdade, ela começa muito baseada numa dor que eu tive, né? Então, eu comecei a empreender lá em 2001, no mercado de tecnologia, né? Quando eu tinha, então, 17 anos, vendendo sites e revendendo serviços de hospedagem dos Estados Unidos para clientes do Brasil. Sou brasileiro, como dá para perceber, obviamente, né? Pelo meu sotaque. E isso, o ano era 2000, 2002. Depois disso, durante os próximos 10 anos, estive envolvido em diferentes produtos de tecnologia, né? Serviços online de ferramentas, SaaS, startups que estavam começando naquela época ainda. Em 2011, eu lancei uma solução para o mercado brasileiro, que era uma solução de gift cards e loyalty programs, né? Focados em varejos brasileiros, mas eu queria vender aquela solução, aquele software para clientes também no mercado americano e possivelmente para outros mercados. E aí, naquela época, busquei no Google quem poderia me ajudar a fazer a abertura da empresa nos Estados Unidos, encontrei lá um contador local que fez esse processo. Bom, em suma, né, 4 anos depois, então 2014, mudei-me para os Estados Unidos e descobri que aquela empresa que eu tinha aberto tinha sido cancelada pelo Estado, estava devendo impostos, porque ninguém me deu suporte, ninguém me deu guidance, né, para realizar aquilo. E aí surgiu, puxa, se eu, empreendedor do Brasil, tinha interesse em entrar no mercado americano remotamente, tive essas dores, talvez outros empreendedores tiveram essa mesma dor, esse mesmo desafio. E aí a gente criou um blog, começou a validar a ideia, né? Naquela época, criar um blog ainda gerava muito conteúdo orgânico, hoje em dia as coisas mudaram, principalmente nos últimos anos com o AI, né? E a gente validou a ideia, falou, puxa, tem outros empreendedores realmente que têm essa demanda. E aí surgiu a Company Combo, que era o nome da empresa naquela época, que depois tornou-se GlobalFi. Então, a ideia é basicamente permitir que empreendedores do mundo inteiro consigam abrir uma empresa nos Estados Unidos e operá-la de forma 100% remota. Claro, para atender tanto o mercado americano como, e dependendo da geografia, faz mais sentido ter uma operação nos Estados Unidos e operar globalmente do que operar do seu país de residência, né, por N questões. Então, é isso que a gente faz, né? A gente permite que empresários aqui de Portugal, do mundo inteiro, abram uma empresa nos Estados Unidos e façam essa gestão de forma 100% remota. Epá, Diego, fantástico. E foi muito interessante teres contado a tua história e um bocadinho como é que esta validação no mercado começou, não é? Ou seja, no fundo nós temos sempre esta lógica de desenvolvermos soluções para problemas que são reais e no teu caso tu próprio passaste por esse mesmo problema, não é? E, portanto, tu mais do que ninguém sentiste as dores, que era neste caso abrir a empresa nos Estados Unidos e, portanto, tu próprio fizeste esse mesmo caminho, portanto, tiveste o outro lado e depois, não, espera lá, eu não quero é que outros empreendedores tenham exatamente os mesmos desafios que eu tive, não é? Portanto, o que é algo muito interessante, ou seja, quando alguém pensa, vou empreender, mas não sei o que é que eu hei de criar, que solução é que eu hei de criar, se calhar pensa
quais é que são os problemas que não estás a conseguir resolver, ou com as empresas com as quais tu estás a trabalhar, produtos ou serviços não estão a conseguir resolver, se calhar pode estar aí uma oportunidade, algo que no fundo tenha a ver contigo e te conecte a essa mesma oportunidade e que tu possas efetivamente desenvolver uma solução. Se calhar então falando aqui um bocadinho da Global Fi, quando é que percebeste no fundo que este futuro desta expansão internacional, e agora falando aqui já um bocadinho mais da tecnologia em particular, poderia ser diferente por causa desta tecnologia em particular? Ou seja, que impacto é que tu vês que ela pode ter neste processo? Perfeito. Falando especificamente em relação ao AI, né? Acho que vou compartilhar assim, o nosso ponto de vista. A gente cresceu sempre muito baseado em tecnologia, né? Então, é tecnologia mais serviços. Então, ao mesmo tempo que a gente tem a plataforma que permite a gestão desse negócio remoto, a gente tem uma camada de serviço, que é um contador que vai cuidar da contabilidade, né? Um especialista em impostos que vai fazer a preparação dos impostos. Então, é uma combinação de tecnologia e pessoas, né? O AI, ele impacta em absolutamente todas as áreas do negócio. Então, desde da estratégia de captação do cliente, onde aquela captação orgânica já não é mais a mesma de 3 anos ou de 5 anos, né? Então muda o processo de captação do cliente. Depois, a entrega da tecnologia em si, onde a gente consegue embarcar muito AI para reduzir tempo de serviço, na verdade, dos dois lados, tanto do cliente como nosso. Então, categorização automática de transações contábeis, por exemplo, que era algo que antigamente era muito difícil de ser feito. E depois, obviamente, cai no atendimento ao cliente, né? Então, como a gente consegue utilizar o AI para, às vezes, interagir com o cliente num outro idioma, que é o idioma que o nosso time não domine, por exemplo. Então, a gente tem times, né, que atendem em português, times que atendem em espanhol, times que atendem em inglês, porque a gente atende clientes do mundo inteiro, né? Agora, com o AI, a gente consegue eventualmente ter um atendimento por WhatsApp em francês, né? Onde a gente consegue entrar num outro mercado, onde até então era muito difícil se comunicar na linguagem do cliente, né? Então, eu acho que o AI muda em todos os processos, desde lá da captação, a entrega da tecnologia, né, e a entrega do serviço por si. Pá, isso é ótimo e nós, de facto, focaste aqui em vários processos, efetivamente, que são impactados por esta tecnologia. Se calhar, se nós agora víssemos de uma outra perspectiva, ou seja, quais é que seriam os maiores bloqueios, no fundo, então, que esta tecnologia ajuda a remover? Do ponto de vista burocrático, por exemplo, do ponto de vista de tu, na verdade, conseguiste ter uma equipa que consegue operar a nível global, porque, por exemplo, o idioma não é uma barreira, na medida em que tu, por exemplo, a tua contratação de talento, ou quando tu a fazes, tu tens equipas mistas, humanas e digitais tecnológicas, permitem, de facto, ter muito mais flexibilidade. Ou seja, se tu tivesses que olhar para bloqueios que tu, por exemplo, tivesses lá atrás, até porque falaste, pá, começaste já há mais de 20 anos, quase 25 anos a empreender, se tu hoje olhas para este contexto de mercado, que bloqueios é que, no fundo, esta tecnologia te vai tirar da frente? Perfeito. Eu acho que a adoção de AI permite que a gente contrate profissionais que sejam muito mais estratégicos do que operacionais. Acho que esse é um grande ganho de performance, né? Então, por exemplo, ao invés de eu ter que ter talvez 30 contadores para fazer classificações manuais de transações, né, eu posso ter 20 contadores que podem agir mais próximos ao meu cliente, entendendo melhor a solução dele, porque talvez 75, 85% das classificações contábeis foram feitas utilizando o AI. Então, conecta seu banco, traz todas as transações e o AI mesmo me diz, olha, Starbucks é um café, entra nessa conta contábil, né? OpenAI é um software, software subscription, né? Services, entra nessa conta contábil. Ou seja, eu consigo ter um profissional que antes ficava fazendo data entry, né? Olhando agora para a operação do cliente. Então, eu consigo otimizar isso, né? Do outro lado, vem a questão de o meu time de desenvolvimento consegue entregar muito mais, porque agora ele utiliza o AI para escrever linhas de código que eram repetitivas, né? Então, há 20 anos lá, quando eu comecei a desenvolver, trabalhar com tecnologia, tinha os repositórios, muito antes de GitHub, tinha os repositórios de scripts em CGI, né, ou em PHP. E aí você baixava aquilo e ficava editando para ganhar tempo, né? Hoje em dia você não precisa mais disso. Você entra num editor com AI e você fala o que você precisa e ele já te traz ali, né, uma parte da solução. Então, de volta, o time de desenvolvimento passa a ser muito mais analítico e estratégico do que, né, escrevendo linha de códigos. Olhando para a internacionalização especificamente. Então, se antes, quando eu tinha um produto que era vendido, sei lá, na Amazon mesmo, eu vendo meu produto na Amazon aqui, Portugal e Espanha. Eu tenho que ter um listing em português, tenho que ter um listing em espanhol e tenho que ter um listing em inglês. Antes eu tinha que fazer isso manualmente,
né? Hoje existem ferramentas que conectam à Amazon, por exemplo, extraem todos os meus produtos e não só traduzem, como adaptam aquelas descrições às necessidades e realidades do mercado em potencial. Então, o value proposition, às vezes, de um produto para o mercado português, né, é diferente do value proposition de um produto para o mercado da Espanha, ou para o mercado da Itália, ou para o mercado americano. Então, quando você começa a utilizar isso, você reduz custo e, por consequência, reduz barreiras. Né? Se antes eu tinha que gastar $5.000 para fazer uma tradução de um catálogo de 100 produtos, agora talvez com $300 ou $500 eu consigo fazer essa mesma adaptação, tradução, às vezes até com mais qualidade ou mais assertividade, para depois entrar no novo mercado. Né? Então, ele vai justamente quebrando essas barreiras. Diego, duas questões aqui relacionadas com estas tuas últimas intervenções. Quando tu dizes que realmente, portanto, acabas por poder focar mais numa parte estratégica, porque a IA acaba por fazer o resto do resultado, há alguns estudos que apontam que as gerações mais novas são aquelas mais prejudicadas com o desenvolvimento da IA. Tu, ao dizeres isto, estás a confirmar isso? Ou antes, tu na prática verificas isto? E se calhar faço esta questão, depois faço a segunda, que faz mais sentido. Perfeito. Olha, esse é um ótimo ponto. Eu tenho duas filhas, né? Uma de 12 e uma de 14 anos. E a forma que elas interagem com tecnologia e com problemas é completamente diferente das formas que eu interajo. Né? E no nosso time, eu tenho tantos profissionais mais velhos, né, com mais experiência, com mais tempo de mercado, com mais experiência, e tenho profissionais jovens que estão entrando no mercado agora. Eu acho que o grande desafio é você conseguir combinar isso, porque realmente o profissional que tem 20 anos, 30 anos de carreira, e eu me coloco nessa posição, tem uma dificuldade muito maior com novas tecnologias. Óbvio, sempre foi assim e provavelmente vai ser assim por um bom tempo. Por outro lado, o profissional mais jovem não tem experiência, mas consegue aplicar na tecnologia. Então, considerando que o AI é muito do que você pergunta para ele, né, o segredo, o que a gente tem tentado fazer é combinar, né, a disponibilidade de espaço na cabeça do jovem, né, e disponibilidade de energia do jovem, com a capacidade de conectar pontos do repertório do profissional que teve mais experiência. E aí, esses profissionais juntos têm um profissional que consegue fazer as perguntas certas e outro profissional que consegue utilizar o AI e as tecnologias, que caiu muito a barreira de entrada, para responder aquelas perguntas ou ter a melhor solução. Né? Mas eu não tenho dúvida que o profissional mais jovem ele passa a ter um desafio muito maior, porque agora ficou todo mundo muito mais nivelado. Né? Agora, como é que você vai se destacar? Deixa-me só, Pedro, antes de ir para a segunda questão, só explorar um bocadinho mais esta. Isto independentemente da área, Diego, ou acreditas que existam áreas aqui, o programador ou o profissional de marketing, ou achas que é para todas as áreas de uma forma horizontal? Eu acho que tudo ficou muito mais equalizado para absolutamente todas as áreas. Né? O acesso à informação ele é muito forte. Né? Então, aquilo que você tinha que, às vezes, buscar no Google, ler 50 artigos para depois conseguir extrair uma informação, você vai num chat GPT da vida e faz uma busca e ele te traz, às vezes errado, mas te traz alguma resposta. Ou seja, ele equaliza, ele dá acesso à informação de uma forma muito, muito simplificada. Né? Então, ele realmente é um desafio, porque agora todo mundo parte do mesmo nível de acesso à informação. Aí, como é que você vai utilizar aquela informação é que é o grande desafio. Certo, eu até diria o próprio conhecimento, não é? Que é o que aparece a seguir à informação, está hoje realmente completamente democratizado e deixou de ser um fator distintivo. Agora, tu realmente pegaste aí numa ótica que é interessante, que é, eu quando fiz esta pergunta, tem a ver, sei lá, com gabinetes de advogados na área do direito. O que eles me dizem é, Pedro, para que é preciso um advogado estagiário? Não precisa para nada, porque eu tenho softwares da AI que são muito mais, digamos, acuidados. Depois tenho os advogados mais experientes, que esses trazem a experiência que realmente o software de inteligência artificial não traz. Agora, tu trouxeste aqui um ponto, se eu percebi bem, e eu acho que isso é interessante, está bem, mas, mesmo neste caso dos advogados, mas o advogado mais velho tem a experiência, mas para extrair também todo o potencial da ferramenta que tem à disposição, se calhar há por parte do mais novo uma maior, digamos, adaptabilidade que pode, até no limite, pela qualidade de um prompt ou pela própria sequência de conversas que ele tem, ajudar também
digamos, o advogado mais novo. É um bocadinho por aí, não é? É isso. Claro, com certeza, com certeza. E eu acho que a nível empresarial, as empresas têm que também ter a responsabilidade de criar os profissionais da próxima geração. Então, veja, no escritório de advogados, né? Se eu só utilizar a tecnologia, porque agora eu não preciso mais de um estagiário, eu vou conseguir resolver tudo com AI. Vai ser você resolvendo tudo com AI para o resto da sua vida, né? Mas não, eu quero agora escalar, eu quero ter um outro profissional que daqui a 3 anos possa assumir talvez processos mais simples, né? O AI não vai na corte, bom, pelo menos não a curto prazo, não vai a uma corte, né, debater com um juiz a respeito de vai ter que ter alguém que vá lá fazer a defesa oral, né? Então, esse é um profissional. Então, eu acho que, por exemplo, o que a gente aplica é, eu tenho profissionais que são mais seniors e que conseguem com AI tirar melhor resultado. Mas eu tenho uma responsabilidade que é, eu preciso criar a próxima geração, que daqui a 3 ou 4 anos comecem a atender os meus clientes com a mesma qualidade do que aquele outro. A diferença é que talvez, ao invés de ele levar 20 anos para chegar lá, ele pode levar talvez 3 ou 4, mas eu crio eles aqui dentro, né, para que eles cheguem naquele momento. Há aí só uma questão, já agora também gostava de saber a tua opinião. Há aí um tema que eu tenho refletido e que também não é, como é que eu ia dizer, não é pacífico, há quem tenha uma opinião ou outra. Mas qual é a minha preocupação em relação então ao profissional mais jovem? É que nós, quer dizer, eu sou mais velho que os dois, mas acho que também vocês, mas no meu caso é inevitável, ou foi inevitável, mas eu acho também no vosso caso, que é o erro e a falha foi um dos grandes, ou se não o principal fator de progressão, não é? Sim. Aliás, tu estando no mercado americano, até ao contrário de Portugal, que estigmatizamos muito às vezes quem erra, nos Estados Unidos a gente sabe que não é assim. Não é? Mas, e a pergunta é esta, mas será que esse profissional mais jovem, com este enquadramento que tu que fizeste, não corre um risco de, falhando menos, também por um lado evolui, eu estou de acordo contigo, evolui mais depressa porque tem que ser, não é? Eu li ontem um artigo, a velocidade da adoção desta inteligência artificial agêntica comparada com a outra tem sido uma velocidade enorme, apesar de ser muito mais complexa, não é? Portanto nós sabemos que realmente tem que ser todo mais rápido, mas não haverá aí, é mesmo uma questão que eu tenho, uma reflexão, não haverá mesmo tu a diminuir o teu espaço para o erro, porque tens as coisas mais controladas, tens mais conhecimento, não pode levar também por outro lado a que evoluas mais devagar? Com certeza, acho que esse é um grande desafio, e o desafio do home office também impacta muito nisso, né? Porque hoje em dia, quando você trabalha todo mundo das suas casas, e o time da GlobalFi, nós temos 65 profissionais em 6 países diferentes, ou seja, ele é realmente dissipado. A gente já percebe que eu não consigo mais aprender com os erros do Marcos, né? Eu agora aprendo somente com os erros do Diego, né? Porque eu não tenho aquela troca, né? Eu não vejo, putz, o Marcos preocupado aqui porque cometeu um erro. Eu já não vejo isso, eu vejo só o resultado depois. E aí quando a gente coloca o AI, é isso de volta, isso fica cada vez mais equalizado. Então eu concordo contigo, Pedro, eu acho que esse vai ser realmente um grande desafio, né? As pessoas vão errar menos e vão ter mais dificuldade para aprender com os erros dos outros. E aí você vai ter que... E aí realmente não sei a solução, mas essa é realmente um ponto de preocupação, sem dúvida alguma. Esse ponto, Pedro, e desculpa só aqui antes de intervir, epá, isso é muito relevante, porque repara, se tu estás a construir, não é? Se nós estamos a construir uma empresa para longo prazo, a aprendizagem é o mais importante que tu tens na cultura empresarial. Ou seja, o que é que funciona para a tua empresa, para o teu contexto, para o tipo de cultura que tu queres implementar. E na verdade, a reflexão que nós estamos aqui a fazer é uma reflexão que, na verdade, não sei o que é que vocês acham, mas na verdade é uma tecnologia que acaba por nos tornar muito mais resultadistas de curto prazo do que propriamente de construir algo a longo prazo, não é? Porque é muito mais fácil nós conseguirmos operacionalizar e se calhar podemos perder de vista aquilo que é o que nós queremos construir, como por exemplo uma cultura a longo prazo. Como é que vocês veem isto? Opa, essa é a questão, e é uma questão interessante, e que começa logo no próprio sistema de ensino, não é? Nós continuamos, quer no sistema de ensino, quer na própria formação contínua, que eu sou um apologista, portanto, não é? As coisas vão mudando, nós temos que ter formação contínua,
conceptualmente está tudo bem, mas na prática ainda mudou muita coisa, não é? Ainda mudou muito pouca coisa. E realmente essa Marcos, é a grande questão, é como é que nós vamos para uma cultura de aprendizagem que não há, na minha opinião, não há outra alternativa, não é? Porque se o conhecimento... Não tens hipótese, não é? Não tens hipótese. Para construir processos, aquilo que o Diego estava a falar há bocado, não é? Para construir processos, tu precisas ter aprendizagem para depois conseguir escalar, não é? E realmente como é que tu crias fazes o fostering desta cultura, não é? Olha, eu estive aqui numa instituição de saúde de referência em Portugal na segunda-feira e tive que preparar alguns dados. 73% do conhecimento na área da saúde duplica a cada 73 dias. Desculpa, até 73 meses. Quer dizer, é uma coisa... Há uma duplicação e que vai acelerar, como estava a dizer o Diego, não é? E vai acelerar. Portanto, o processo de aprendizagem é incontornável, não é? Agora... mas o processo de aprendizagem para nós estava muito baseado naquilo que estávamos aqui a discutir, é que tu vais errando, vais aprendendo com os erros, etc. E isto realmente tira-nos esse ponto. Agora, eu não tenho essa capacidade, eu não sei se a própria simulação, isto é, tu não erras, entre aspas, realmente, mas tens uma simulação, aquilo que nós também já discutimos aqui, o futuro já não é um cenário, portanto, já não és bom a projetar o futuro, porque tu antecipas o cenário que poderá acontecer. Tu és bom a projetar o futuro se antecipas 4, 5, 6 cenários, porque tens muito maior probabilidade que um deles aconteça, não é? E pode ser por aí, pode ser, olha, tu, como não vais errar tanto, olha, mas constrói 4, 5 caminhos, que é para pelo menos ter sempre um deles, porque realmente isto eu acho que é o grande desafio, não é? É o grande desafio que nós vamos ter. Diego, na Global Fi, como é que tu fazes isto? Eu digo-te isto porque, por exemplo, nós na Fulvênio passamos de completamente remoto para uma cultura, para um trabalho híbrido, e trabalho, digo mesmo cultura, porque é mesmo uma diferença muito significativa. Tu estás presencialmente com as pessoas, a forma como tu... Aliás, a própria quantidade de informação que tu consegues coletar quando estás presencialmente com uma pessoa, que vai muito além daquilo que tu vês numa câmara, não é? Numa videochamada. Não é? Ou seja, como é que nós, na verdade, e no teu caso em particular, como é que, quer dizer, como é que tu fazes isso? Ou seja, é algo que te passa pela cabeça? Como é que tu fazes este deployment da própria cultura, tendo tantos colaboradores, ainda por cima em países diferentes e cada país com a sua forma de trabalhar e forma de estar? Olha, é um grande desafio. E te digo que nos últimos 12 meses, ou 18 meses, se tornou ainda um desafio maior. Porque o mercado ele vem mudando cada vez mais rapidamente. Né? E como que você propaga uma informação, um novo conhecimento rapidamente numa base de pessoas? Né? Em relação aos erros, por exemplo, né? Aprender com os erros, a gente tem um grupo no Slack, né? No sistema da empresa, que a gente comemora os reviews positivos que são recebidos na empresa. Mas a gente comemorava somente os reviews positivos. E, eventualmente, uma vez a cada alguns meses, aparece um negativo. Ou um cliente que reclamou com um setor e aquilo é um momento de aprendizagem, né? Putz, erramos aqui. E aí a gente não compartilhava. Então, nesse mesmo grupo, a gente celebra tudo que é positivo, agora a gente traz o que deu errado, o que aquilo impactou, qual foi a causa daquilo, sem apontar dedos, né? Foi o fulano. Não. Qual foi aquilo e como a gente resolveu aquele problema. Para quê? Para a gente tentar justamente ter essa distribuição. O que eu tenho feito, a gente não consegue hoje voltar para um modelo híbrido, porque de volta a gente tem profissionais espalhados. O que a gente começou a fazer são criar hubs. Né? Então eu tenho um hub na Colômbia, aí a gente escolhe uma cidade, a gente tem o nosso hub em Orlando, onde fica o nosso escritório efetivamente, e um hub no Brasil, e agora a gente está criando um hub principal aqui em Portugal. Para quê? Para que a gente possa estar perto. E uma vez por mês, uma vez a cada tempo, juntar pessoas para trocar experiências. Estivemos na semana passada no Web Summit, né? Estávamos expondo, tínhamos o nosso booth lá, trouxemos 10 pessoas que nem eram todas de venda. Para quê? Para que elas pudessem estar vivenciando, conversando com o cliente, conversando com o parceiro e trocando informações entre elas. Então, né, esse é um ponto assim, da mesma forma que o AI, ele cria oportunidades de você se desenvolver mais rápido, começa a ser o papel do líder criar oportunidades para que o time se conecte mais pessoalmente e troque informações um a um, né? Sem ser aquela informação comoditizada ou padronizada do que sai de
do relatório que você pede para o AI criar para você, né? Então, eu acho que tem que ser um esforço, e a empresa vai ter que ser intencional em criar esses momentos, em criar essas oportunidades de troca. Deixa-me só aqui colocar. Eu estava mesmo a ver, porque há aqui um ponto que é: tu estás a remeter para a cultura, oh Diego. Ou seja, o que eu te ia perguntar é como tu, CEO da empresa, na verdade, ou seja, o teu foco, qual é o teu principal foco? É a cultura da empresa, ou seja, a forma que tu queres que as pessoas façam as coisas para produzir um output, ou qual é que é o teu foco, na verdade? Não é? Porque, ou seja, tu constróis processos, mas os processos são construídos porque existe uma determinada cultura. Neste contexto, onde nós falamos de IA como oportunidade, mas a IA também traz vários desafios. Qual é o teu principal foco como CEO, no seguimento disto que estamos a falar? Cara, o meu principal foco é crescimento. É assegurar que a gente vai continuar crescendo. Esse é, como business, o que eu passo o meu dia inteiro fazendo é olhando como é que a gente pode crescer mais, crescer melhor e de forma mais sustentável. Mas, sem dúvida alguma, a gente olha para a tecnologia como sendo um grande pilar de crescimento, óbvio, né? Mas de nada adianta a gente ter a melhor tecnologia utilizando os melhores prompts e o melhor algoritmo de AI se eu não tiver boas pessoas no time dando sustentação para aquela tecnologia e sustentação para as outras áreas da empresa. Então, ao mesmo tempo que eu passo 100% do meu tempo olhando para crescimento, é um pilar importante para nós, a cultura e as pessoas. E aí o AI impacta diretamente nisso. Então, eu olho muito forte para isso. Talvez 15, 20% do meu tempo é olhando interno, criando a próxima geração de profissionais, ou trazendo a próxima geração de profissionais que vão permitir que a gente continue crescendo no ritmo que a gente cresce, ou até mesmo mais rápido. Trazendo o AI especificamente para dentro disso, aí, o AI como tecnologia, como ferramenta, né, é o que eu coloquei. Assim, o meu grande desafio é como que eu trago profissionais que tenham experiência e que agora consigam utilizar o AI no seu dia a dia para potencializar o seu resultado. Então, a gente começa a criar programas de treinamento de profissionais mais sêniores para a utilização do AI, para encurtar caminhos no seu processo operacional e que se tornem mais estratégicos, né? Então, o que eu acredito muito é essa combinação de pessoas e de tecnologia. O AI não vai substituir todo mundo, vai substituir, sim, posições ou processos. Mas a gente tem que conseguir colocar as pessoas dentro dessa equação, né, para que a gente consiga tirar o melhor disso. Pegando naquilo que o Marcos estava a dizer há bocado, que eu acho que realmente é importante, que juntamente com o erro é outro desafio, que eu acho que não há respostas, mas que temos que as ir procurando, que, como estavas a dizer, Diego, à medida que as coisas vão evoluindo, que até a AI vai comoditizando competências cada vez de maior nível, nós vamos percebendo que, digamos, a inteligência social da relação, da empatia, acaba por ser o mais importante e o que está com o ser humano. Numa altura, como dizia o Marcos, há bocado e bem, que nós, e que tu reforçaste a dizer, mas eu estou em não sei quantos países, eu não posso ter, tens os tais hubs que falavas, não é? Porque realmente eu acho que o caminho tem que ser muito este. O caminho tem que ser, não sei se é daqui a 3 anos ou daqui a 5 anos, mas o que nos vai restar muito a nós é uma componente muito mais social e pronto, e já falamos aqui, há sinais que estamos a ter interessantes, por exemplo, a Organização Mundial de Saúde diz que para tu ser saudável já não basta ser fisicamente, não basta ser mentalmente, também tens que o ser socialmente e espiritualmente. E eu acho que estas duas últimas partes são aquelas que vão ser mais importantes no desenvolvimento do recurso humano. E eu acho que deve ser uma preocupação também de todos nós, não é? Que estamos nesta área, que é como é que se vai ser muito por esta componente social, da relação, da empatia, da geração de confiança, como é que eu realmente vou retirar, digamos, alguma carga, não é? De pessoas que estão permanentemente num ecrã. Eu vou partilhar convosco, eu não sei se já partilhei com o Marcos, mas estive aí num evento e cada vez mais nos questionam, cá em Portugal o Ministério da Educação proíbe a utilização dos miúdos mais novos dos ecrãs na sala de aula, não é? E eu até acho que este Ministro da Educação está a fazer um excelente trabalho, mas eu por acaso aqui eu fazia exatamente ao contrário. É engraçado que estive nesse evento com o professor da Universidade do Minho, até foi ele que avançou isso, estávamos os dois de acordo. Um professor que é da área do desenvolvimento, é um developer. E então, se calhar,
Porque aquilo que também falávamos há bocado, porque o conhecimento hoje está democratizado, que evolui a um ritmo que é impossível o ser humano sem isto e sem a IA, não é? Estar up to date. Então, se a escola ainda está muito focada no conhecimento, então acho que tem que ser ao contrário. Tu para a escola, para a sala de aula, deves levar o ecrã. Pá, já não vou discutir se é o telefone, se é o computador. Agora, quando vais para o recreio, por causa da tal socialização, eu proibi era o telefone e o computador no recreio cá fora. Porque aí é que tu tens que não te riam, tens que andar à chapada como nós andávamos, Sim. tens que jogar futebol, tens que empurrar, não é? Tens que. E os miúdos depois são proibidos dentro da sala, bem cá para fora e estão absolutamente concentrados só neles. E eu faria ao contrário, eu diria, o conhecimento hoje está assim, está evoluído, deixa estar dentro da sala de aula e proíbe os ecrãs fora da sala. Sim, sim. Em relação à tecnologia, né? Eu morei nos Estados Unidos de 2014 a 24, estou aqui no Porto há um ano, então desde julho de 24. As minhas filhas nos Estados Unidos, acho que desde que entraram em idade de alfabetização, elas tinham um tablet, um iPad, ou um tablet em geral, que era entregue para elas, e aquele era a ferramenta de trabalho delas. Então, desde lá, talvez os seus, não me recordo, mas talvez os seus 6 anos, 5, 6, 7 anos, em vez de elas terem vários livros, elas era um iPad, né, ou um tablet, que era o que elas utilizavam para a educação. Aqui em Portugal, não, né, elas utilizam-se de caderno e de livros para fazer isso. Não, honestamente, não sei te dizer qual é o certo e qual é o errado. Né? O que eu tento colocar para elas e para a geração mais nova da minha equipe é que eles têm que ficar cada vez melhores em saber quais são as perguntas. Né? Então, eu acho que esse é o grande ponto da educação de qualquer país. Né? Eu tive experiência no Brasil comigo, depois nos Estados Unidos com minhas filhas e agora em Portugal com as minhas filhas. O grande ponto é como você pergunta. Porque hoje em dia você não precisa mais decorar qual foi, sei lá, o ano da navegação. Não faz mais muita diferença, porque você tem acesso a essa informação com agilidade. Mas assim, como é que eu vou conseguir perguntar isso? Quando aparece um problema, como eu consigo desenvolver raciocínio lógico para chegar numa solução que às vezes não é técnica, às vezes é meramente de pergunta. Né? Eu pergunto isso, pergunto aquilo, trago alguém com uma experiência aqui, vejo um vídeo no YouTube aqui, e aí entrego uma resposta. Mas, honestamente, ninguém tem resposta para isso ainda, porque é tudo muito, muito novo. O Marco sabe, a minha última paixão é filosofia, porque por causa daquele estudo do mito que diz que a filosofia, como é que é, o software engoliu os negócios, a IA está a engolir o software, mas a filosofia vai engolir a IA. E é interessante porque, se vamos para um dos grandes, para Platão escreveu tudo em forma de perguntas, não é? Ele deixou uma série de tratados e todas as obras dele são diálogos, não é? Inclusive Sócrates não escreveu nada, ele escreveu, como era aluno de Sócrates, sobre o pensamento de Sócrates, tudo em forma de perguntas. Portanto, já era algo que já há 2500 anos já há essa consciência que realmente, e realmente isto é cíclico, e agora estamos a fechar, e eu estou 100% de acordo, Diego, não é? A qualidade da pergunta, seja um pronto ou seja mesmo numa fora da inteligência artificial, mas que eu quero evoluir, é tudo, sem dúvida nenhuma. 100% de acordo. Se calhar pegando aqui neste ponto, nesta potencial desumanização no contacto, neste caso da Global Fi com clientes, como é que vocês combatem isto? É, por exemplo, estando presencialmente, como deste agora o caso, num Web Summit, como é que vocês, na verdade, trabalham com clientes e conseguem criar esta conexão mais próxima? Perfeito. A gente vem mudando a nossa estratégia. Né? Em 10 anos, obviamente, a gente testou diferentes coisas e todo ano testa mais coisas. Eu acredito fortemente que a tecnologia já é e vai se tornar cada vez mais commodity. Então não se trata mais de quão bom é o teu software, mas sim qual é o tipo de atendimento ou suporte que você consegue dar para quem utiliza o software. Fato. Né? Quando você vai no Lovable, por exemplo, que você digita 20 linhas e sai alguma coisa simples ali, então desenvolvimento de software não é mais rocket science. Né? Qualquer um pode fazer. Aí vem a questão do atendimento, do ponto da pessoa. Né? O que a gente tem tentado aplicar na GlobalFi é assim, tudo que puder ser automatizado, que o software for a melhor experiência, a gente quer te entregar.
Mas no momento que você precisar, que você quiser falar com alguém, alguém vai estar disposto para falar com você. Então, é muito uma combinação entre tecnologia, né, e pessoas. E aí, quando você quer falar, às vezes você não quer falar com um agente de AI. Você até aceita responder 2 ou 3 perguntas para ele te direcionar, né, ali para a pessoa Uhum. certa, mas você não quer criar uma discussão profunda sobre o seu plano de contas contábil com AI. Você quer, às vezes, conversar com uma pessoa, né? Então, a gente tenta colocar esse ponto. A questão do presencial, né, de estar em eventos, é um outro ponto que a gente começou a fazer no ano passado. Eu sempre fui contra, sempre achei desperdício de budget. Né? O nosso CAC é muito menor no Google do que no participando de um evento. Porém, de volta, as pessoas querem ver quem está do outro lado. Porque a tecnologia, elas não estão mais preocupadas se o sistema vai funcionar ou não. A gente está acostumado que os sistemas funcionam, né? As ferramentas funcionam. Elas estão preocupadas de volta. Quem é que está do outro lado? Qual é a garantia de continuidade disso? Né? Quem vai estar pegando na minha mão e me suportando? Então, esses eventos presenciais permitem isso, permitem que a gente tenha um contato frente a frente com o nosso cliente ou com o mercado. Né? E aí, quando a gente fala em internacionalização, né, e expansão de mercados, de volta, acaba sendo muito menos sobre a tecnologia e muito mais sobre a oferta que você está entregando e como você está entregando isso com as pessoas. Né? Em 2015, 2010, por exemplo, a internet, o e-commerce, né? Então não faz muito tempo, né? Faz talvez 13 anos, vamos botar aí. O e-commerce permitiu que marcas estivessem em posições muito similares. Então, se era um pequeno fabricante de móveis ou um grande fabricante de móveis, né, online eu poderia ter exatamente o mesmo nível de presença e atingir clientes do mundo inteiro, localmente, de acordo com a minha estratégia. Agora, com a nova onda de tecnologia e olhando para a AI, né, isso acontece mesmo. Então, essas barreiras que tinham de, putz, eu só consigo desenvolver o software hoje se eu estiver morando nos Estados Unidos. Ou, ó, se eu estiver num país com mais subdesenvolvido, eu já não consigo desenvolver. Não, lá, o OpenAI custa $20 para todo mundo. Né? Claro que $20 em alguns países é muito, em outros é pouco. Mas, assim, em suma, a tecnologia ela é disponível ao mesmo custo para todo mundo. Né? Então, você consegue hoje desenvolver soluções que vão cada vez mais adiante. Estando aqui em Portugal, isso foi algo que me surpreendeu. Né? E eu invisto algumas empresas de tecnologia aqui, participo de alguns fundos. As empresas chegam sempre com uma ideia já multilocalização, né? Então eles desenvolvem a solução aqui, mas já pensando como que vai vender talvez numa Alemanha, ou como que isso impacta na Espanha, na Europa como um todo, e depois no mundo como um todo. E aí o AI ajuda isso, né? Reduz o custo de desenvolvimento, permite que as pessoas investam mais na sua expansão para mercados, facilita na tradução, no atendimento, e assim por diante. Eu queria se calhar pegar um bocadinho naquilo que falaste agora, Diego, que falaste, por exemplo, nos casos do Lovable e estavas agora precisamente a desconstruir aquilo que é um bocadinho a construção de produto ou de serviços escolhendo a tecnologia low-code ou no-code, não é? E eu gostava de colocar aqui uma questão que é, ou seja, na verdade são duas questões, que é, ou seja, no processo de internacionalização, porque é que na verdade tu tens na GlobalFi contabilidade, taxas, atendimento ao cliente, ou seja, porque é que tu tens, porque são as áreas mais estratégicas para esta internacionalização, e depois, nestas mesmas áreas, como é que tu produtizas a nível interno? Ou seja, tu tens MVPs que tu fazes deployment de maneira regular, imagina que tu tens, portanto, em vez de desenvolveres uma solução final, desenvolves um MVP, colocas com 3, 4 ou 5 clientes, por exemplo, na contabilidade, e vou dar um exemplo super simples, imagina que é no upload de faturas do cliente e aquelas faturas ficarem devidamente organizadas por ordem cronológica, estou a dizer uma coisa obviamente super simples, mas para ficar claro, ou seja, como é que vocês produtizam internamente estes pequenos MVPs que depois realmente passam a ser eventualmente um produto ou um serviço vosso para estas áreas que vocês trabalham? Perfeito, assim, no último ano especificamente, a gente reduziu de um time de 14 pessoas na parte de tecnologia para 5 ou 6 pessoas. Né? E o ponto era, olha, a gente tem que entregar mais com menos pessoas, porque Uau! agora a gente pode desburocratizar o processo. Porque, veja, quando você tem 10 desenvolvedores trabalhando exatamente a mesma coisa, você já tem que ter agora um gerente de produto, um gerente de projetos, tem que ter as dailies que não demoram mais 20 minutos ou 30, agora demora 1 hora e meia, porque todo mundo né, vai falar, ou seja, você vai adicionando camadas de burocracia e complexidade, que são necessárias em vários casos. A gente está tentando um approach diferente. Então a gente reduziu o time e falou, agora você, time, vai estar lado a lado com a operação e com o cliente. Então, em vez de a gente ter o time de desenvolvimento isolado,
e aí eu tenho uma camada aqui que recebe os inputs e traz para eles. Assim, ó, vocês vão estar juntos, no mesmo chat, no mesmo grupo, entrando numa call com um cliente que está com um problema, para você pegar a sua percepção do que está acontecendo e vivendo essa experiência. Então, a gente tirou ele, o time trouxe para a produção. O que acontece? Como a gente desburocratiza, claro que a gente cria um pouco de caos também, né? Porque as coisas já não são mais tão bem documentadas como eram há 1 ano e meio, mas assim, a gente consegue entregar com maior velocidade. Porque o desenvolvedor agora, ele está vendo como que o meu computador está utilizando a solução e fala, putz, olha, se eu trocar esse botão aqui e se eu ajustar, eu consigo melhorar. E aí são, às vezes, pequenos ajustes que são feitos que criam um grande impacto. Então, a gente trocou de uma ideia de vamos impactar grande. Então, vamos entregar aqui uma solução que vai mudar a forma como se opera. Para assim, poxa, o que está funcionando aqui? E vamos criar pequenos impactos semanais, quinzenais, que sejam, que vão melhorando a performance dessa operação. E como não são movimentos muito grandes de uma forma geral, permite coletar feedbacks instantâneos tanto com o cliente, que a gente joga na plataforma e monitora como é a utilização daquilo, como com o time, né, que é o nosso cliente interno que está utilizando a operação dele. Então, eu acho que é isso, assim, acho que foi a conexão e pequenas entregas que agreguem valores proporcionais, mas que quando a gente soma todas elas, o impacto delas é grande. Ou seja, são 65 pessoas, mas apesar disso, isso é um ponto que eu acho que é muito relevante, há uma experimentação contínua. Há uma empresa em Portugal, que é a Prozis, que apesar de ser uma empresa com uma dimensão já bastante relevante, é uma empresa que mantém muito esta cultura de experimentação, que não me parece que é muito usual em empresas de grande dimensão. Nisto, obviamente, na minha percepção, ou seja, no fundo tens 65 pessoas, mas esta lógica de experimentação contínua, aquilo que falávamos há bocado, de aprendizagem, continua a ser fundamental. Ou seja, no fundo, esta tecnologia permite reduzir custos operacionais e ter equipas mais menores, mas... E, seguindo um bocadinho aquilo que é prática, muito conhecida de CEOs de diversas áreas, da Klarna, Shopify, entre outras, é que um colaborador tem, literalmente, de provar que consegue utilizar a tecnologia a seu favor, porque senão ele não está a fazer nada na empresa e, por isso, o CEO prefere ter IA a ser feita, a ser operacionalizada para substituir a sua função. Ou seja, daquilo que percebi também do que tu disseste as tuas palavras, é um bocado essa a lógica. Ou seja, o profissional, independentemente da área, tem de realmente provar que consegue acompanhar e que consegue fazer parte de uma equipa mista de maneira a que consiga amplificar e continuamente ter este mindset, experimentação e lançamento de MVPs. Sim, sem dúvida alguma. Porque o custo de desenvolvimento do MVP reduziu consideravelmente. Então, talvez se antes eu precisava ter um front e um back, ou um full stack por 45 dias a desenvolver uma solução, agora talvez eu consiga desenvolver essa mesma solução com 15 dias, talvez não tão escalável, mas né, o suficiente para aquilo ser testado. Então, ao invés de eu testar uma única solução num ciclo de 45 dias, agora eu posso testar 3 soluções diferentes. Aí, putz, essa aqui não entregou valor nenhum, essa aqui entregou mais ou menos, essa entregou bastante. Então, a gente escolhe onde vai colocar o foco. Né? Então, até mesmo o ciclo de sprint, o ciclo de desenvolvimento nosso, ele vem reduzindo ou ele passou a ser muito mais adaptável ou maleável. Olha, nesse projeto aqui eu posso ter um ciclo de 3 dias, né? Porque, poxa, eu não preciso focar e travar minha sprint ou deixar aquele profissional alocado num projeto que não entrega muito valor só porque eu tenho agora um processo regular. Poxa, essa sprint desse projeto aqui são 3 dias, começa hoje e acaba na quarta-feira e a gente vai fazer isso, vai acompanhar, vai chegar lá. E eu posso ter um outro que me leva 15 dias, 20 dias, porque eu preciso entregar mais. Então, de volta, é a questão da adaptação dos processos para encaixar até a tecnologia, né? Diego, e uma pergunta muito direta, e o que é que isso vai mudar nas lideranças, não é? Que é uma preocupação que eu tenho, porque as lideranças estão focadas, culturalmente estavam focadas noutra coisa. E eu gostava de saber a tua opinião, que é, que ajustes é que os líderes, que foco de atenção, até nomeadamente com a própria questão dos agentes, não é? Tu não vais inspirar um software, não é? Não vais inspirar um agente. Não vais motivá-lo a que ele trabalhe mais e mais, porque ele trabalha o que for preciso, não é? O que é que muda nas lideranças para ti? Eu acho que tem ficado cada vez mais difícil
conseguir se adaptar, porque o plano que você coloca hoje, talvez em 6 meses já não funcione mais, né? Por outro lado, a grande vantagem é que você pode também utilizar os agentes ali para fazer um brainstorm e trocar algumas informações, né? Poxa, que informações que eu não estou vendo aqui, né? Então, mas é sem dúvida alguma um desafio muito grande. E aí, de volta, a gente vai precisar cada vez mais de pessoas, cada vez mais especializadas nas suas áreas e que possam entregar cada vez mais insights e inputs positivos, né? Eu preciso ter lá agora, no meu time de Customer Experience, por exemplo, um profissional que não só mais consegue fazer uma análise de um dashboard, mas que ele consegue conectar, no nosso caso, o HubSpot ao ChatGPT, que eles estejam conectados e que ele consiga fazer perguntas ali. Analisa para mim se ontem teve algum cliente aqui que tem uma possibilidade de ser um detrator. E aí, puxar aquilo e tomar uma ação em relação àquilo, né? Ele passa a ter muito mais insumos, porque agora todas as conversas são transcribe logadas no HubSpot, e agora ele consegue mais, ou seja, ele também tem que se desenvolver. Então, de volta, o meu grande desafio não é desenvolver a melhor tecnologia, porque existem aí centenas e milhares de empresas que estão investindo bilhões de dólares em fazer isso. O meu papel tem que ser como que eu vou trazer essas tecnologias, né, a favor do meu negócio e como eu vou me assegurar que as pessoas que estão abaixo de mim também tenham a capacidade de usar a tecnologia. Porque um competidor meu, que talvez não tenha um profissional com tanta experiência, mas que tem um profissional que sabe utilizar o AI, que está com fome de aprender, consegue tirar um input muito melhor do que eu, que tinha o melhor profissional, mas que não estava utilizando aquilo. Porque, de volta, né, a tecnologia comoditizou o acesso à informação, o acesso à inteligência, né? Ou seja, na verdade temos aqui um aspecto muito relacionado com o mindset, não é? A forma como se fazem as coisas, não é? Mais uma vez, que é um ponto que nós temos falado aqui bastante, que é a maneira como de facto as organizações se organizam, não é? Eu vi um estudo, não me recordo quem foi, mas é assim, basicamente, numa corporação, você vai ter 20, 60, 20, né? 20% dos profissionais que são de alta performance, que vão estar sempre crescendo junto com a corporação, né? 60%, que é o meio, que é o que entrega ali e que mantém aquela operação acontecendo, e 20% que você vai ter que estar sempre trocando, né? Que são os underperformers. Então, dentro, né, dessa questão do desenvolvimento da liderança, passa a ser o meu papel conseguir enxergar quem são esses 20% que tem esse grande potencial de destaque e potencializar cada vez mais para que eles se desenvolvam em tecnologia e em ferramentas para aplicar no negócio dele, cuidar muito bem dos 60% que estão aqui, né, entregando o serviço dia a dia, para que eles continuem se desenvolvendo, continuem sendo úteis para a corporação e não deixem de ser úteis, né, e rapidamente identificar os 20% da base que vão ter que ser trocados para a gente conseguir tentar trazer os high performers, né? Então, de volta, assim, eu falei sobre pessoas várias vezes, mas no momento de AI, eu acho que as pessoas, no final das contas, vão ser as melhores coisas, como nós três estamos aqui hoje, né? Nós poderíamos cada um colocar aqui o seu agente para trocar informação entre eles, mas qual é o valor realmente aplicável àquilo para todos, né? Então, acho que vai muito de volta passa pelas pessoas. Perfeito, Diego. E agora, então, se calhar, começando já aqui neste fecho de podcast, se calhar para founders, empresas que queiram, no fundo, expandir para os Estados Unidos e utilizar a tecnologia como vantagem, como é que a GlobalFi se posiciona? Se tu tivesses algum guia para dar, imagina quais é que seriam os 3 passos essenciais para alguém que quer escalar globalmente, com menos custos, menos risco, mais inteligência. Claro, perfeito. Acho que quando a gente fala de abrir empresas nos Estados Unidos e por que os Estados Unidos, para cada país e para cada mercado vai ter uma resposta diferente, né? Quando meu time lá está trabalhando com o mercado latino-americano, é muito uma questão de posicionamento de marca, né? Confiabilidade, porque confia-se talvez muito mais em fazer negócio com uma empresa americana do que com uma empresa num país da Latinoamérica. Por N questões, mas assim, em suma, tem muito isso lado. Quando eu falo com leads aqui da Europa, já é um outro ponto, né? Ganhar em dólar já não é mais um objetivo tão grande, porque o euro vale mais do que dólar hoje. Então, eles têm já uma outra perspectiva. O fato é, grande parte das empresas de tecnologia, né, o mercado americano continua sendo o maior mercado consumidor, e aqui falando de tecnologia, né, onde a barreira de entrada é menor, a barreira regulamentatória é menor também do que você tem em muitos outros países, e um cliente que investe em tecnologia. Então, desde o pequeno estabelecimento comercial, do pequeno coffee shop, ele já tem um caixa
um POS 100% digitalizado há mais de 10 anos. Então, ele é um mercado que compra tecnologia com facilidade, né? Qual é o lado negativo? É que todo mundo quer vender lá. Aí você tem concorrência também. Concorrência Né? ferozíssima. Exatamente. Então, assim, o que eu tento trazer sempre para os nossos clientes o nosso papel é garantir que o empreendedor não precise preocupar-se com a operação básica lá. Então, com a gente ele vai ter um endereço, ele vai ter uma conta bancária, ele tem alguém cuidando de toda a contabilidade, toda a parte dos impostos dele. Ou seja, ele pode focar-se em desenvolver o seu negócio, né? Focar ali na sua expansão. E aí, quais são os principais pontos para ele? Os principais pontos obviamente, a adaptação de produto, né? Entender como esse produto pode se comunicar e se encaixar bem no mercado americano, perto aos concorrentes que já estão lá, né? E o segundo ponto é que quando ele está no mercado americano, não é só o mercado americano que eventualmente vai comprar a solução dele. Então, a partir do momento que você consegue validar o seu produto naquele mercado, ele se torna também um produto com uma abrangência potencial global, né? Então, tem esse ponto também. Então, assim, estar preparado para entender que nem sempre o seu cliente vai estar nos Estados Unidos. Ele te conheceu porque você estava lá, mas aí de volta tem toda a questão da diversidade cultural, né? Mas o que eu colocaria assim como sugestões, né? Poxa, primeiro, estrutura bem uma operação. Os Estados Unidos é muito mais fácil de operar do que muitos outros países, então estruture bem essa operação e olhe muito bem como o seu produto se encaixa localmente com as características do mercado americano e coloca foco. Porque o maior motivo de fechamento dessas operações nos Estados Unidos não é porque o mercado é ruim, é porque o empreendedor não teve foco na validação daquele produto, né? E leva tempo, de volta, alta competição, leva tempo para que você faça. Mas, e aí com o AI, se a gente for pegar nos últimos 2 ou 3 anos, grande parte das grandes empresas que estão se tornando unicórnios e crescendo, não necessariamente nasceram dos Estados Unidos. Acho que até mesmo o Lovable, né? O Lovable Suecos, creio. Acho que é Suécia. é sueco. É sueco. Agora, talvez se você fizer um benchmark, ninguém vai falar que ele é sueco. Vão falar, é um produto americano, pelo que for. Mas não é, né? Então, de volta, a tecnologia está quebrando as barreiras, está quebrando as barreiras de mercados e o empreendedor consegue sim ter uma solução que opere a nível global, que venda a nível global, mas operando o time localmente em qualquer país. Então, a concorrência também é muito maior. Sem dúvida. Se tivesse de deixar aqui uma mensagem final, digamos assim, para quem nos está a ouvir e está a pensar, olha, eu tenho um negócio... Aliás, isto aqui, tanto serve para Portugal como para outros países que queiram fazer esse processo de internacionalização, não é? Se tu tivesses que deixar aqui uma mensagem, ou que mensagem é que deixarias para estas pessoas que estão com dúvidas, estão com receios, não sabem como é que funciona... o que é que tu lhes dirias? Nós, curiosamente, nós temos tido alguns empreendedores com os quais já falamos aqui precisamente no podcast, que estão nos Estados Unidos, já tivemos vários, Ample Market, entre muitos outros. Tivemos também recentemente a Bandora, que precisamente também está neste momento a entrar no mercado norte-americano, além enfim, de outros mercados, como por exemplo o Middle East. E efetivamente é um mercado muito, muito atrativo, não é? E é um mercado, no fundo, é quase como uma validação. Se tu consegues entrar neste mercado, pela sua dimensão, Exato. pelas suas características, e como tu dizias agora, achei um ponto muito interessante, que é, só pelo facto de estares neste mercado e teres esta validação, isso vai dar-te uma autoridade para tu depois conseguires entrar noutros mercados. Portanto, tu que mensagem é que poderias deixar para quem nos está a ouvir e tem uma empresa e quer escalar e quer internacionalizar especificamente para, por exemplo, para este mercado? Que mensagem é que lhes poderias deixar para eles, de facto, quererem saber mais, irem, de facto, à procura e darem o passo? Boa, perfeito. Acho que a primeira mensagem na GlobalFi, tanto no nosso site como no nosso canal no YouTube, tem muito conteúdo que fala sobre toda essa parte da estruturação da sua operação nos Estados Unidos. Então, operar no mercado americano é muito fácil e é muito viável. Então, assim, acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é foco. Então, assim, só vá para o mercado americano se você for colocar foco na operação. Se vai ser só uma porta que você vai abrir para não olhar de forma dedicada, é melhor não ir. Então, vá com foco, né? Então, assim, de volta, busque o conhecimento mínimo para que você não aconteça como aconteceu comigo, né? Que não tinha ninguém me suportando e depois tive que pagar multas. Então, busque um conhecimento mínimo, que um bom provedor de serviços, como a GlobalFi, que possa te ajudar. E segundo ponto, coloca foco. Aquele mesmo foco que você teve quando você começou a validar o seu produto localmente, você vai ter que usar ele em dobro agora para entrar no mercado americano, né? Então, acho que esses 2 pontos. É um bom parceiro e foco na operação. Eu queria só reforçar realmente este último ponto que tu dizes do foco.
Isto porquê? Porque, por exemplo, nós na Fulvenio já temos agora os nossos clientes fechados no Middle East. É uma região que tem um potencial muito grande, mas que exige, do ponto de vista de tempo da equipa, um tempo muito significativo, porque é uma região onde tu tens de estar presencialmente. Tu não desenvolves a relação à distância. Se queres ir a uma Arábia Saudita, a uns Emirados, a um Qatar, tu tens de ir lá. E são viagens longas e quando vais, não vais 2 ou 3 dias, vais para ficar 10 dias. E na verdade, ou seja, há uma altura em que temos que decidir se vale a pena ou não continuar a investir. Exato. Vamos realmente conseguir ter retorno ou estamos apenas e só a desfocar, porque naturalmente é energia, é tempo que está a ser investido, que pode não ser muitas vezes aquilo que nós precisamos investir noutras geografias ou no próprio produto que estamos a levar para o mercado. E acho que é mesmo uma reflexão super, super importante, que é priorizar aquilo que para nós é o mais relevante e perceber que se nós, se calhar, em determinado momento do tempo não conseguimos ter o retorno que esperamos, se calhar é melhor redirecionarmos a energia e continuarmos a focarmos, neste caso, noutras áreas, tanto pode ser do ponto de vista geográfico, do ponto de vista de produto, assim, seja qual for a área organizacional. Mas, de facto, um ponto muito interessante. Dito isto, acho que chegamos aqui ao fim. Pedro, não sei se tens assim alguma partilha final para fazer. Não, é só uma pergunta, já na pergunta mais provocação ao Diego, que é esta questão dos impostos, da contabilidade, do suporte ao cliente, mas nós continuamos ainda, agora internamente, não é? Cá em Portugal, com grandes problemas em termos de... Eu sei que há um enquadramento legislativo que não facilita, com a questão da contabilidade, não é? Para quando, não só na internacionalização, mas termos algo que permitam às nossas empresas também ter um trabalho muito mais desafogado, não é? Porque é um drama em qualquer lado quase trabalhar com a contabilidade quando é a coisa mais matemática do mundo, portanto devia ser a coisa mais fácil de trabalhar com a AI. Exatamente. E assim, existem grandes soluções aqui sendo desenvolvidas em Portugal para a questão contábil, né? Tem grandes produtos que estão sendo construídos sempre em cima de AI para reduzir esse atrito. Acho um ponto bem interessante. Nos Estados Unidos, não é obrigatório ter um contador para sua empresa. E não é obrigatório ter contabilidade. Né? O mindset é diferente. Né? É uma outra situação. Exatamente. Facilita tudo, sem dúvida. É isso. Sim. Portanto, achas que estará para breve, Diego, em Portugal, uma automatização mais estrutural de todo o processo fiscal, de contabilidade? Perdão? Sim, acho que vai... Estará para breve? Acredito que sim. Que sim. Muito bem. Dito isto, Diego, olha, muito obrigado pela tua disponibilidade, acho que foi muito interessante, temos aqui uma conversa desde a parte de business, a parte de processos, a parte de internacionalização, sempre muito pragmática e muito prática, que eu acho que quem nos for ver ou ouvir vai realmente conseguir tirar insights que pode aportar ao seu negócio, aos seus projetos e àquilo que está a fazer no dia-a-dia. Diego, muito obrigado pela tua disponibilidade, foi ótimo, foi excelente. E para quem nos está... Obrigado, e para quem nos está a ver ou ouvir, pronto, já sabe que nos pode acompanhar no YouTube, pode subscrever o nosso canal, também no LinkedIn e também no Spotify. Muito obrigado e até ao próximo episódio. Até a próxima. Diego, obrigado. Decoding AI.